Olá, turma. Espero que estejam todos bem, né? Vamos para mais uma semana de aula. Chegamos à nossa 13ª semana de aula remota, é isso? E vamos começar um novo assunto hoje, ok? Vamos lá? A gente vai falar sobre a colonização da América Portuguesa. Nós vamos falar de uma forma mais geral. Nas próximas aulas, a gente vai fazer uma divisão sobre a colonização brasileira, no Brasil, portuguesa e a colonização espanhola, ok? Vamos lá? E para iniciar aí, eu trago essa imagem, né? América Portuguesa. E eu trago essa imagem aí do crucifixo, né? Essa imagem é bem conhecida, principalmente quando fala sobre o descobrimento do Brasil. A gente tem um padre, né? E tem um crucifixo que está ligado diretamente à Igreja Católica. A gente viu que nas nossas últimas aulas, a Igreja Católica foi uma patrocinadora, né? Vamos dizer assim, para as grandes navegações. Quer dizer, ela incentivou esse descobrimento de novas terras, principalmente porque ela tinha o interesse de aumentar a questão religiosa, né? Vamos lá? História da América. A história da América é subdividida para os fins didáticos em América pré-colombiana, que a gente já falou um pouco, descobrimento e conquista, montagem do sistema colonial, processo de independência e a América contemporânea. A gente já falou um pouco sobre essa América pré-colombiana. A gente vai falar agora um pouco sobre esse descobrimento e conquista, né? E posteriormente sobre esse sistema colonial, né? Vamos acompanhar aí comigo a leitura? Que a gente está morrendo de saudade da sala de aula. Eu tenho certeza que a gente está aguentando mais ficar em casa também não. Na sala eu não queria, mas estão todos para voltar para a aula, né? Vamos lá? Geralmente o conteúdo sobre o descobrimento da América e os mecanismos de conquista é dado com o estudo dos povos pré-colombianos. Desse modo, na medida em que se compreende os meandros da situação europeia, sobretudo da Península Ibérica, no final do século XV, procura-se estender que tipo de culturas e civilizações se desenvolveram no continente americano, que vieram a se chocar com os navegadores da Europa. Que a gente pensa que quando os europeus, né, principalmente aí Portugal, que vai ser pioneiro nas grandes navegações, chega aqui no Brasil e acha tudo legal, e os índios aqui, pá, achou, que massa, vamos fazer uma troca aí de espelho, não sei o quê. Não foi bem assim, né? Alguns povos entraram em guerra com o povo da América, principalmente os portugueses, no nosso caso. A gente não pode romantizar essa história. Nesse sentido, no ano de 1492, foi um marco tanto para a civilização europeia, quanto para as civilizações que já habitavam o continente americano, antes da chegada dos europeus. O navegador Cristóvão Colombo fora financiado pelos reis da Espanha, né, Isabel e Fernando, para lançar-se a navegações da Oceania Atlântico, com o objetivo de chegar às Índias, feito a gente viu, né, que eles tinham pretensão de chegar às Índias, principalmente por causa das especiarias que as Índias vendiam diretamente para a Europa, estabelecendo assim uma nova rota comercial. A partir dessa nova rota, Colombo acabou descobrindo o novo continente, que à época foi denominado de Novo Mundo. Os povos com os quais os espanhóis travavam contato e a posterior conquistaram foram os astecas, maias e incas, né? Os espanhóis chegam através de Cristóvão Colombo e descobrem toda a América. E o povo espanhol vai ter contato diretamente com os astecas, maias e incas. A colonização espanhola foi a primeira a efetivar-se em solo americano. A montagem do seu sistema colonial contou com dispositivos como hacienda, repartimento e encomienda. A extração de metais preciosos e o estabelecimento de agricultura com base no plantation, né, também foram determinantes na colonização espanhola. A colonização portuguesa também se efetivou ainda no século XVI, porém com diferenças muito acentuadas com relação à espanhola. Todavia, esse conteúdo já está incluído na matéria
de história do Brasil. E a gente vai fazer uma pequena divisão nas próximas aulas. Em uma aula a gente vai falar sobre a colonização espanhola, mais detalhadamente. Em outra aula a gente vai falar sobre a colonização portuguesa, tá certo? Essa aula de hoje vai ser mais de uma forma mais geral, né? bem mais resumida, combinado? Segue-se a colonização dos países ibéricos, né? A de países de outras regiões da Europa, como Holanda, França e Inglaterra. Mesmo pensando que Espanha e Portugal vão ser pioneiros, mas outros países da Europa também vão navegar aí nesse período das grandes navegações. E ele traz aí para a gente esse conteúdo, que seria Holanda, França e Inglaterra. Dois dos fatores mais importantes para esses outros países se lançarem à exploração do Novo Mundo foram as guerras civis religiosas provocadas pela Reforma Protestante, né, e a busca por matérias-primas e especiarias, como o açúcar. A formação das 13 colônias dos Estados Unidos está inserida nesse contexto. Então, a gente pensar que a Europa chega a notícia desse novo mundo. Então, os países imperialistas correndo para ter mais poder, principalmente em busca da matéria-prima, por causa da Revolução Industrial, querendo ampliar esse império, vão querer também conquistar esse novo mundo, que é a América. Após o estudo do período colonial da história da América, há o período dos processos de independência. Esses processos que ocorreram entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX foram incitados pelas revoluções burguesas da Europa, como a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, né? E os movimentos nacionalistas, que, entre outras coisas, culminaram na unificação da Alemanha e na unificação da Itália. Personagens como Simão Bolívar e José Martí foram fundamentais no processo de independência da América Hispânica. Antes disso, houve, nos Estados Unidos, também as guerras pela independência e a busca pela expansão rumo ao oeste. Então, a gente observa aqui. Nesse resumo, vamos ter esse processo de independência, de separação da América e de quem veio explorar a América da Europa. Então, a gente chega a esse processo também de independência aqui na América. O estabelecimento de instituições políticas tipicamente americanas ocorreram no momento em que houve uma onda nacionalista global. Além disso, esse momento foi também fundamental para a integração do globo terrestre por intermédio da segunda revolução industrial, que foi, e a junção do capitalismo financeiro como capitalismo industrial, fenômeno que alguns autores denominam de imperialismo, que foi essa corrida pelo dinheiro, essas novas colônias, né, de exploração, principalmente é interessante a gente pontuar, né, de novas terras. Esses países estavam em busca de novos territórios para explorar apenas, né? A história da América, a partir desse momento, ficou completamente ligada à história geral. Então, deixava de ser uma história local e passa a pertencer a essa história geral global da Terra. No século XX, vários fenômenos destacaram-se no contexto da história da América. Temos desde a Revolução Mexicana, né, que fica aqui na América do Sul, a entrada de países como os Estados Unidos e o Brasil na Primeira Guerra Mundial, a penetração de ideias políticas fascistas, anarquistas e comunistas no solo americano, cujo momento significativo foi a Revolução Cubana, né, que fica na América, até fenômenos como o populismo latino-americano, as ditaduras civis militares, que inclusive aconteceu no Brasil, durante o período da Guerra Fria, e o processo de redemocratização, sobretudo após o colapso da União Soviética. Então, é a gente perceber que a história da América ela vai estar ligada com todo o contexto mundial. Eu trago aí para a gente um mapa, né, de 1990 da América. A gente vê o Brasil, não sei se vocês estão observando, mas quando a gente está falando dessa colonização da América portuguesa, a gente vai falar um pouco mais só sobre o Brasil, sobre o Sul, né? É a gente pensar que a América Central foi colonizada pelos espanhóis, ok? Lembrando, eu estou no privado, me mandem perguntas, sugestões, ok? Faz a atividade e envia, tudo certo? Um abraço para vocês e até a próxima.